Deus fala. Só que não há nem necessidade, porque, meus irmãos, não existe pecador inocente. Talvez o Levi seja um pecador inocente, talvez o Abel seja um pecador inocente. Eu tenho assim um entendimento, não é a luz da palavra, mas é uma compreensão particular. Eu tenho um entendimento, meus irmãos, que toda criança menor de 5 anos não tem ali o devido entendimento formado. Eu acredito que a partir dos 5 anos começa a desenvolver um entendimento, um intelecto. Mas ainda assim, uma criança menor de 5 anos comete erro. Uma criança menor de 5 anos faz maldade. Uma criança menor de 5 anos bate, belisca, cospe. Mas existe uma inocência ainda ali na mente dela. Mas a partir dos 5 anos começa a ter certa consciência. De modo que não existe pecador inocente. Não existe, eu não sabia que era pecado. Eu falo isso de particular entendimento. Eu falo isso de mim mesmo. Todas as vezes que eu pequei, nesses 16 anos que eu tenho de crente, eu sabia que eu estava pecando. Eu sabia, meus irmãos. Não foi o diabo, não foi demônio, não foi macumba. Foi eu, somente eu, apenas eu, de livre e espontânea vontade, que pisei aonde não deveria pisar, que pratiquei o que não deveria praticar. E ossos secos surgiram em minha alma. E se não fosse o Espírito Santo a constranger o meu coração, em terrível estado eu estaria até hoje. Ossos secos. Ossos secos. Senhor, ossos secos. Será que existe ossos secos, Pai, na minha vida? Será que existe ossos secos, Deus, na minha alma? Veja, Pai, eu estou com roupa de crente. Veja, Senhor, eu estou trajado de homem de Deus, de mulher de Deus. Mas é ali, meus irmãos, o espiritual. Mas e ali na alma? E ali diante dos olhos de Deus, que tudo enxerga, que tudo vê, que tudo sonda. E diante dos ouvidos de Deus, que tudo escuta. Ah, meus irmãos, essa palavra é para a começar, para a minha reflexão, porque eu entendo que entre vocês maior responsabilidade eu tenho. A palavra de Deus diz que aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que se colocam atrás do púlpito para pregar, no dia do juízo, estes serão julgados com maior rigor. E isso tem sido ignorado por muitos que almejam. Por muitos que almejam serem pregadores. Fique alerta. Seremos julgados de uma forma mais rígida. Deus vai sacudir a mínima poeira. Deus vai levantar o tapete. Deus vai pegar o nosso coração e torcer. Quem ensina, quem prega, vai ser julgado diante de Deus com mais rigor. Então essa palavra, acima de tudo, é uma espada, é um martelo na minha alma nessa noite, mas não somente sobre mim, mas sobre a igreja aqui nesta noite. Olhando aqui nesta noite, não temos nenhum visitante nesta noite, não temos nessa noite uma única pessoa que não tenha já iniciado a sua caminhada com Deus, que já está ali trilhando de uma maneira ou de outra, ou seja, já está assim encaminhado. Mas acredite, essa palavra é para o púlpito, essa palavra é para vocês, essa palavra, meus irmãos, é daqui até o porteiro, essa palavra é para cada um de nós aqui. Deus está nos revelando nesta noite que existe ossos secos em nosso meio. Talvez não por completo, talvez seja só um pouquinho, talvez seja só a parte do braço, talvez seja só a parte do pé, mas tem ossos secos. Tem ossos secos. E a morte espiritual, meus irmãos, a morte espiritual que o pecado causa é como a lepra. A lepra começa com uma pequena ferida que nem dor causa. Geralmente uma pessoa que contrai a lepra, a hanseníase, ela é a última a saber que está com lepra, porque ela não sente dor. Somente com um exame simples, a pessoa vai no médico e pergunta: doutor, que ferida é essa aqui?
Um dos procedimentos para descobrir é: o médico pega uma agulha e toca ali naquela ferida. Se a pessoa não sentir dor, é hanseníase, é lepra. O pecado, meus irmãos, no início não dói. O pecado, meus irmãos, no início não causa sofrimento. O pecado, meus irmãos, no início faz os ossos surgirem e a pessoa não percebe. Mas de repente, meus irmãos, a queda vem por completo. A destruição vem por completo. Mas qual foi a solução? Qual foi a solução para esses ossos secos que Ezequiel aqui testemunhou? A solução, meus irmãos, foi o Espírito de Deus. Contra o pecado, contra os ossos secos do pecado, contra uma vida desagradável ao Senhor, não existe outra solução senão o Espírito Santo de Deus. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando em sua caminhada cristã, seja qual for o pecado que sempre te persegue e te alcança. O apóstolo Paulo certa vez disse que o pecado nos persegue. Não existe problema nenhum, meus irmãos, do pecado nos perseguir. O problema é quando o pecado consegue nos alcançar. Porque quando o pecado nos alcança, é porque nós paramos de correr na direção de Deus. Quando o pecado nos alcança, é porque paramos de correr na direção do Senhor e nos voltamos para correr na direção do pecado. O pecado persegue cada um de nós, mas morte certa é quando o pecado nos alcança. Mas contra isso, meus irmãos, é o Espírito Santo. Por isso a importância de você orar. Por isso a importância de você meditar na palavra de Deus. Por isso a importância de você congregar. Por isso a importância de você ter temor e tremor. Por isso a importância de você, eu, sermos crentes de verdade. E não somente ser membro de igreja. Não somente ter um lugar para ir no domingo à noite. É ser crente de verdade. É ser cristão de verdade. Álcool fumando. Pastor, está na Bíblia que fumar é pecado? Não está. Mas se esse cigarro está te matando, então é pecado. Porque atentar contra a própria vida, atentar contra a própria saúde é pecado. Pastor, beber é pecado? Não é não, pastor. Porque lá na Bíblia diz que pode tomar vinho. Jesus transformou água em vinho. Mas a Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia fala que aqueles que se embriagam estão caminhando para a morte. Então, se você se embriaga, acredite, você está em pecado à luz da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo está aí para te ajudar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado, para nos libertar dos vícios, para nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha, de viver uma vida sincera e verdadeira na presença dEle. Jesus Cristo nos liberta por meio do sangue dele de tudo de errado que a gente assiste pelo celular, que a gente assiste pela televisão. Jesus Cristo, meus irmãos, morreu na cruz para nos livrar da morte do pecado. Ele soprou o Espírito Santo sobre mim e sobre você para nos revestir de graça e de misericórdia. Mas necessário é colocar os joelhos no chão, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, pedir perdão ao Senhor e clamar pela presença do Espírito Santo para te ajudar, para me ajudar em todas essas fraquezas. E se porventura, meus irmãos, se porventura vocês sentirem a necessidade, acredite, sempre existe a necessidade. Existe pecado, meus irmãos, que você só vai conseguir abandonar se tiver alguém do seu lado te ajudando em oração, se tiver alguém ali do seu lado para te ouvir e não te julgar. Então procure alguém. Vocês que estão aqui, vocês que congregam aqui, vocês que são membros dessa igreja, seja qual for o pecado que te persegue, te alcança, você se entristece, você sofre, você pede perdão a Deus, mas você sempre fraqueja, em nome de Jesus, pode me procurar. Homens, tá bom? Homens, podem me procurar. Mulheres, tem a irmã Valina, tem a minha esposa. Ou vocês mulheres, procure a minha esposa. A gente conversa, nós dois, eu e minha esposa, diante de vocês. Porque é assim que nós temos que caminhar, um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro.
Caso contrário, meus irmãos, a morte vai imperar, os ossos secos irão surgir, e nós seremos apenas homens e mulheres vestidos de crente dentro da igreja, mas que no dia do juízo, essa roupa aqui vai desaparecer, e o que vai ser exposto? Uma vestimenta de glória ou ossos secos caminhando para a condenação eterna? Misericórdia. Misericórdia. Que haja arrependimento. Que haja consciência de que o pecado nos transforma em ossos secos. E que, acima de tudo, que haja no nosso coração a consciência de que Jesus Cristo está com as mãos estendidas para nos perdoar e para nos libertar do vale dos ossos secos, para nos levantar do atoleiro do pecado. Jesus Cristo está com as mãos estendidas, meus irmãos, para nos revestir de glória e de majestade, de santidade. Essa é a palavra proclamada ao meu coração e ao coração da igreja nessa noite. Receba com alegria, receba com alegria e permita com que o Espírito Santo torne essa palavra uma ferramenta de transformação em suas vidas, porque assim será na minha vida, assim será na minha vida. E quem está falando é o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja está falando que essa palavra sobre os ossos secos foi para ele. E se é para mim que sou pastor, quanto mais para vocês. Todos nós estamos no mesmo balaio, todos nós estamos na mesma barca, todos nós estamos na mesma situação, carentes e necessitados da misericórdia e do perdão do Senhor. Amém? Amém, Deus. Vamos em pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus.